Capítulo 8. O segredo do poder. O missionário Richard Searle escreveu o seguinte: há uma falta manifesta de influência espiritual no ministério de hoje. Eu o sinto no meu próprio vaso e o vejo no ministério de outros. Temo que haja entre nós um espírito de política e temperamento mundano em demasia. Estamos por mais preocupados em satisfazer os gostos de um homem e os preconceitos de outro. O ministério é um grande e santo trabalho e deve encontrar em nós um espírito simples e santo, mas uma humilde imparcialidade para todas as consequências. O defeito principal dos ministros cristãos é a deficiência de um hábito devocional. Nunca houve maior necessidade de homens e mulheres santos, mais imperativos ainda, e o chamado de pregadores santos e inteiramente devotados a Deus. O mundo move-se com passos gigantescos. Satanás tem ascendência e domínio sobre o mundo e se esforça para que todos os seus movimentos sirvam às suas finalidades. A religião deve realizar o seu melhor trabalho e apresentar seus modelos mais atrativos e perfeitos. De qualquer modo, a santidade moderna deve estar inspirada nos ideais mais sublimes e nas possibilidades maiores por meio do Espírito. Paulo vivia sobre os joelhos para que a igreja de Éfeso pudesse compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de uma santidade incomensurável e fosse tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 18 a 19. Epáfras entregou-se ao trabalho exaustivo e conflito, extremo de oração fervorosa, para que a igreja de Colossos pudesse ser conservada perfeita e plenamente convicta em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Em qualquer lugar, em qualquer coisa dos tempos apostólicos, havia um esforço da parte do povo de Deus para chegar à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Não havia prêmio para os anões, nem encorajamento à eterna infância. As crianças devem crescer. O velho, apesar da fraqueza, deve produzir fruto na velhice, ser abundante e próspero. A coisa mais divina na religião cristã é homens santos e mulheres santas. Nenhuma soma de dinheiro, de gênio, de cultura pode mover coisas para Deus. A santidade é que dá energia à alma. O homem inflamado de amor, de anseio por mais fé, mais oração, mais zelo e mais consagração. Esse é o segredo do poder. E dessas coisas que necessitamos e que devemos ter homens, deve ser a encarnação dessa devoção a Deus. O trabalho de Deus está estacionado e sua causa está claudicante. Seu nome profanado pela falta dessas coisas. O gênio, embora seja mais sublime e o mais dotado, a educação, embora mais elevada e mais refinada, a posição, a dignidade, nomes honrados, não pode mover esse carro de guerra do nosso Deus. É um carro de fogo, e somente forças ígneas podem movê-la. O gênio de um Milton falharia. A força imperial de um leão falharia. O espírito de Brian pode movê-lo. O espírito de Brian estava inflamado para Deus, e inflamado para as almas. Nada terreno, mundano, egoísta, contribui para abater, por menos que fosse, a intensidade dessa força e dessa chama impelidora e consumidora.
A oração é o Criador, é o canal da devoção. O espírito de devoção é o espírito de oração. A oração e a devoção estão unidas, como a alma e o corpo, e como a vida e o coração. Não há oração real sem devoção, nem devoção sem oração. O pregador deve submeter-se a Deus numa devoção mais santa. Ele não é um homem profissional, seu ministério não é uma profissão, é uma instituição divina, uma devoção divina. Ele é devotado a Deus. Seu objetivo, suas aspirações e sua ambição são para Deus e em direção a Deus. Para uma pessoa assim, a oração é tão essencial como o alimento para a vida. O pregador, acima de todas as coisas, deve ser devotado a Deus. As relações do pregador com Deus são as insígnias e credenciais do seu ministério. Essas devem ser claras, conclusivas e irrefutáveis. Nenhum tipo comum e superficial de piedade deve estar nele, se não se notabilizar pela graça. Não se notabiliza por mais nada, se não prega pela sua vida, seu caráter e sua conduta. Nada prega. Se a sua piedade é leve, a sua pregação pode ser tão suave e doce como a música, tão dotada como a força de Apolo. Ainda assim, seu peso será de uma pena, visionário e flutuante, como a nuvem ou o orvalho da manhã. Devoção a Deus é insubstituível no caráter e na conduta do pregador. A devoção à igreja, às opiniões, a uma conduta do pregador. A devoção à igreja, às opiniões, é uma organização e é a ortodoxia. Essas são mesquinhas, inúteis e vãs, quando se trata de ser a fonte de inspiração e o motivo da vocação. Deus deve ser a fonte principal do esforço do pregador, a fonte e a coroa de todas as suas obras, o nome e a honra de Jesus Cristo. O progresso da sua causa deve ocupar toda a sua atenção. O pregador não deve ter outra inspiração, a não ser a do nome de Jesus Cristo. Nenhuma outra ambição, a não ser a de glorificá-lo. Nenhum outro trabalho, a não ser por ele. Então a oração tornar-se-á uma fonte de sua inspiração, os meios de progresso perpétuo e manômetro do seu sucesso. O objetivo perpétuo, a única ambição que o pregador pode nutrir, é de ter Deus com ele. Nunca a causa de Deus necessitou de ilustrações perfeitas das possibilidades da oração, mais do que no dia de hoje. Nenhuma era, nenhuma pessoa será exemplo do poder do Evangelho, a não ser as eras ou pessoas de profunda e ardente oração. Uma era sem oração terá apenas exemplos escassos do poder de Deus. Os corações sem oração nunca se elevarão a essas elevadas alturas. A nossa era pode ser uma era melhor do que a do passado, mas há uma distância infinita entre o melhoramento de uma era pela força de uma civilização progressiva e seu melhoramento pelo desenvolvimento da santidade e da semelhança com Cristo pela energia da oração. Os judeus eram muito melhores quando Cristo veio do que nas eras anteriores. Era a idade de ouro de sua religião farisaica. Sua idade áurea de religiosidade crucificou Cristo. Nunca houve tantas orações e nunca tão pouca oração verdadeira. Nunca tanto sacrifício e tão pouco sacrifício real. Nunca houve menos idolatria e nunca os homens foram tão idólatras. Nunca houve tanta adoração no templo e nunca Deus foi menos adorado. Nunca houve mais culto com os lábios e nunca houve menos culto de todo o coração. Nunca houve tantos frequentadores de igrejas, mas nunca houve tão pouco santo. É a força da oração que faz santos. Os caracteres santos são formados pelo poder da oração verdadeira. Quanto mais santos verdadeiros houver,
mais orações haverá. Quanto mais orações, mais verdadeiros santos. Deus tem agora e teve no passado muitos desses pregadores, consagrados e dedicados à oração. Homens em cujas vidas a oração tem sido uma força poderosa, controladora e compíscua. O mundo sentiu o seu poder. Deus sentiu e honrou o seu poder. A causa divina avançou poderosa e suavemente pelas suas orações, e a santidade brilhou nos seus caracteres, com um brilho divino. Deus encontrou um dos homens que estava procurando, em David Brainerd, cuja obra e nome ficaram na história. Ele não era um homem comum, mas era capaz de brilhar em qualquer companhia. Era o rival dos sábios e dotados, eminentemente capacitado para ocupar os púlpitos mais atraentes e trabalhar entre os mais refinados e cultos que estavam tão ansiosos para conservá-lo como seu pastor. Jonathan Edwards, famoso pastor, testifica que era um jovem de talento notável, que tinha conhecimento extraordinário de homens e coisas, tinha habilidades raras de eloquência, tinha muito conhecimento de teologia e era, verdadeiramente, para uma pessoa tão jovem, extraordinariamente santo e profundo conhecedor de todos os assuntos relacionados com a religião experimental. Nunca conheci um da mesma idade que ele que tivesse noções tão claras e apuradas na natureza e essência da verdadeira religião. Seu modo de orar era quase impossível de se imitar, e raramente cheguei a conhecer uma pessoa que o igualasse. Seu conhecimento era considerável e tinha dons extraordinários para o púlpito. Nenhuma história mais sublime tem sido registrada nos anais terrestres do que a de David Brainerd. Nenhum milagre testifica com força mais divina a verdade do cristianismo do que a vida e a obra de David Brainerd. Sozinho nas matas virgem da América, lutando dia e noite com a doença mortal. Inexperiente na cura de almas, ele estabeleceu a verdadeira adoração a Deus, tendo acesso aos indígenas durante uma grande porção de tempo, só através da inábil instrumento de um intérprete pagão, porém fortificado com a palavra de Deus no seu coração e na sua alma. Ganhou muitos para o serviço de Deus. Sua alma inflamada com a chama divina, com mente, coração e boca, sempre em oração, assegurou todos os resultados graciosos de sua vocação e devoção divina. Os indígenas experimentavam uma grande transformação, passando do mais baixo embrutecimento de um paganismo cheio de ignorância e degradante para cristãos puros, devotados e inteligentes. Todo o vício abandonado e os deveres externos do cristianismo, uma vez abraçados, eram praticados. A oração familiar foi estabelecida, o dia do Senhor instituído e religiosamente observado. As graças internas da religião eram reveladas com mansidão e forças crescentes. O segredo desses resultados é encontrado no próprio David Brainerd. Não nas condições ou acidente, mas no homem Brainerd. Ele era um homem de Deus, a favor de Deus, sempre e em todas as ocasiões. Deus podia manifestar-se através dele sem impedimento. A onipotência da graça não era limitada nem diminuída pelas condições do seu coração. O canal inteiro era alagado e purificado pela passagem mais plena e mais poderosa de Deus, de tal modo que Deus podia descer com todas as suas forças poderosas sobre o deserto desesperador e selvagem e transformá-lo num jardim cheio de flores e frutas. Pois nada é difícil demais para Deus se Ele puder obter o homem apropriado para fazê-lo. Brainerd viveu uma vida de santidade e oração. Seu diário é repleto de registros de horas de oração, meditação e recolhimento espiritual. O tempo que gastou em oração particular somava muitas horas diariamente. Quando eu volto para casa, disse ele,
e me entrego à meditação, oração e ao jejum, a minha alma anseia por mortificação, abnegação própria, humildade e separação de todas as coisas do mundo. E eu nada tenho que fazer, disse ele, com a terra, mas só nela trabalhar honestamente para Deus. Não desejo viver um minuto sequer para as coisas que o mundo oferece. Foi a oração que deu à sua vida e ao seu ministério seu maravilhoso poder. Ele orou de acordo com este alto princípio, sentindo algo da suavidade da comunhão com Deus e a força constrangedora do seu amor, e como admiravelmente isso cativa a alma e faz com que todos os desejos e afeições centralizem em Deus. Separei esse dia para o jejum em segredo e oração a Deus, para que Ele me dirija e me abençoe em vista do grande trabalho que eu tenho em mira, isto é, o de pregar o Evangelho, e para que o Senhor voltasse a mim e me mostrasse a luz do seu rosto. Tive pouca vida e poder durante a manhã. Perto da metade da tarde, Deus capacitou-me a lutar ardentemente, intercedendo por meus amigos ausentes. Mas só à noite o Senhor visitou-me maravilhosamente na oração. Penso que a minha alma nunca esteve antes em tal agonia. Eu não senti nenhum impedimento, pois os tesouros da graça divina estavam abertos para mim. Pelejei pelos amigos ausentes, pela colheita de almas, pelas multidões de pobres almas e por muitos que, eu penso, eram filhos de Deus e estavam em lugares distantes. Estava em tal agonia desde o meio-dia até o escurecer, que eu fiquei todo molhado de suor. Mas mesmo assim, parecia-me que nada havia feito. Oh, meu querido Salvador derramou suores de sangue pelas pobres almas. Eu ansiei por mais compaixão para com elas. Eu me sentia inundado de uma doce paz, com o amor e a graça divina, e fui dormir com esse sentimento, com o meu coração colocado em Deus. Os homens poderosos em oração são homens que podem e têm o poder espiritual. As orações nunca morrem. Toda a vida de Brennand foi uma vida de oração. Dia e noite ele orava. Antes de pregar e depois de pregar ele orava. Orava cavalgando através das solidões intermináveis da floresta. Orava no seu leito de palha. Orava retirando-se às florestas densas e solitárias. Hora após hora, dia após dia, cedo da manhã e tarde da noite. Ele estava orando e jejuando, derramando sua alma, intercedendo e comungando com Deus. Estava com Deus poderosamente na oração, e Deus estava poderosamente com ele. E mesmo que esteja morto, ainda fala e trabalha, e falará e operará até o fim chegar. E entre os gloriosos, naquele glorioso dia, ele estará entre os primeiros. Jonathan Edwards diz dele: sua vida mostra o caminho certo para o sucesso nas obras do ministério. Ele o procurava como o soldado procura a vitória no cerco de uma cidade ou na palha, ou como um homem que corre a sua carreira para um grande prêmio, animado pelo amor a Cristo e às almas. Como ele trabalhava, sempre fervorosamente, não só em palavras e doutrinas, em público e em particular, mas em orações de dia e de noite, pelejando com Deus em segredo, e tendo dores de partos, com gemidos e agonias indizíveis, até que Cristo fosse formado nos corações do povo, a quem ele enviado. Como um verdadeiro filho de Jacó, ele perseverou na peleja através de toda a escuridão da noite, até o alvo do dia.